Queridas irmãs, queridos irmãos, o que nós temos no Evangelho de hoje, no Evangelho de João, é uma conversa extraordinária. Extraordinária em vários sentidos. Em primeiro lugar, o Evangelho já esclarece que samaritanos e judeus, eles não eram amigos. Pelo contrário. Então Jesus se aproxima de uma samaritana no poço de Jacó e conversa com essa samaritana. Essa conversa ela é extraordinária. Já começando daí, é um judeu que puxa uma conversa com uma samaritana e ainda com um pedido. Ele pede água. Algo extraordinário para a época. Para nós talvez nós não possamos sentir o que isso realmente significa. Mas os samaritanos eram vistos pelos judeus como hereges. Ou seja, eles tinham uma religião que era muito sincretista. Eles adotavam elementos de outras religiões para o seu judaísmo, vamos dizer assim, para a sua religião. E isso era a injúria pior que um ser humano poderia fazer para um judeu. Ou seja, trazer elementos de outras religiões para a sua religião. Então, o samaritano era um herege. Os dois praticamente eram inimigos. E aqui nós vamos ter uma conversa entre um judeu e uma samaritana. O segundo ponto é que é uma samaritana, ou seja, uma mulher. A mulher naquela época não tinha a condição da mulher de hoje. Ou seja, um judeu nunca ia conversar com uma mulher em praça pública. Se conversava com mulher em casa. O espaço da mulher é a casa. E é ali que o homem se dirige à mulher. O homem não se dirigia à mulher em praça pública. Por isso que os discípulos se espantam em ver Jesus conversando com uma mulher. Isso é de se espantar. Porque na verdade ele quebra um tabu. Ele conversa de igual para igual com essa mulher. Outro ponto muito interessante. Essa mulher não é qualquer mulher. Prestem atenção que ela vem buscar água ao meio-dia. Ora, as mulheres que preparavam a ceia da manhã para os seus maridos e também iam preparar a água para a limpeza dos seus maridos, vinham buscar a água de manhã. Por que essa mulher vem buscar a água ao meio-dia? Porque ela trabalhou a noite toda. Ou seja, ela é uma prostituta. O Evangelho é claro nesse sentido. Quem conhece a cultura judaica de 2000 anos atrás, sabe que é uma prostituta que vem buscar a água ao meio-dia. Porque ela trabalhou a noite inteira. E dormiu até tarde. E agora que ela está levantando. Então essa mulher não é uma mulher qualquer. Ela é uma prostituta. Então Jesus está conversando com uma mulher em praça pública. E essa mulher é uma prostituta. Esse é um outro ponto. O outro ponto é que o tema da conversa é sobre teologia. Ou seja, o tema da conversa é sobre Deus. Deus naquela época não era assunto de mulher. Era assunto de homens. Homem não conversava sobre Deus com mulher. Porque mulher era uma sub-raça. Ainda mais se tratando de uma prostituta. Aí é uma pecadora mesmo. Quer dizer, Jesus está conversando com uma mulher totalmente marginalizada. É uma mulher samaritana e é uma mulher prostituta. Perfeito? É a mesma coisa que nós víssemos a cena hoje de Jesus conversando com uma mulher negra pobre, e uma mulher negra pobre e lésbica. Mesma coisa. Mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Totalmente marginalizada. Perfeito? E é com essa mulher que Jesus conversa de igual para igual. Esse aqui é o ponto. E mais ainda, essa mulher que é tão marginalizada, ela vai ser a missionária de Jesus no final. Ela é que vai levar o nome de Jesus para os samaritanos. Não vão ser os discípulos, mas é essa mulher que vai dizer para os samaritanos: olha, eu encontrei alguém que pode ser o Cristo. Vão lá ver. E a sociedade dá ouvidos a essa mulher.
Então quer dizer, Jesus é anunciado aos samaritanos através de uma mulher e de uma mulher prostituta. Esse é o ponto. Então essa conversa é uma conversa extraordinária, que faz com que a gente quebre todos os paradigmas e estereótipos que nós temos na cabeça. E quebre também o falso moralismo que nós temos na cabeça. Jesus enxerga o ser humano e quer que esse ser humano viva e recupere a sua vida. Esse que é o ponto. Que realmente ele tenha vida. Esse é que é o ponto. E ele reconhece a dignidade do ser humano como filho de Deus. Não importa quem esse ser humano seja. É esse o ponto. Aqui está o universalismo da mensagem de Jesus Cristo. Mas essa conversa tem dois temas. E dois temas fundamentais. O primeiro tema é a água viva. E a conversa é muito interessante. Porque a samaritana, ela pensa como ser humano. E Jesus fala, olha, se você conhecesse quem está te falando, é você que pediria água. E ela pensa, mas como? Ele não tem balde? Aí Jesus fala, mas eu posso te dar uma água, que é água viva, aí você não vai ter mais sede. E ela pensa bem concreto, como muitas vezes nós pensamos também. Ela diz assim, então me dá dessa água, para que eu não tenha que vir todos os dias aqui buscar água. Ou seja, ela está pensando em solucionar um problema concreto com esta água viva. Em primeiro lugar, nós temos que esclarecer que no texto de João, água viva é o próprio Cristo. Ou seja, são os princípios universais que o Cristo prega e que ele vive. É com esses princípios universais é que nós nunca mais teremos sede. Mas ele está falando de uma transformação de vida e não em soluções de problemas. E nós muitas vezes fazemos que nem a samaritana. Nós achamos que Deus é Deus, e ele realmente é. Nós achamos que Deus pode solucionar os nossos problemas concretos, ao invés de nos propor um estilo de vida diferente. E aí a gente vem para a igreja para solucionar os problemas concretos. É como a samaritana. Pô, se eu beber dessa água, eu não vou precisar mais buscar água no poço. É mais ou menos isso. Então há muitas pessoas hoje que vêm à igreja buscando o quê? O desenvolvimento econômico, buscando ter mais dinheiro, buscando ganhar um emprego, buscando curar de tal doença e assim por diante. Hoje as igrejas viraram mais ou menos um pronto-socorro de atendimentos a problemas concretos. Não é isso? Ao invés de mudança de vida. E a proposta do Cristo é mudança de vida. É muito mais do que solução de problemas concretos. O quantas pessoas que não vão à igreja buscando cura. Prestem atenção. Bastaria a gente fechar então o sistema de saúde de Bauru, não é? E montar igrejas para cura. Tudo bem, então vamos fazer isso. Mas não é essa a proposta. Não é isso que Deus nos oferece. Deus nos oferece a cura. Deus nos oferece um estilo de vida que faz com que eu enfrente todos os problemas que a vida pode me oferecer. Esses problemas podem até sumir, desaparecer, mas sou eu que estou enfrentando esses problemas com a minha fé. Esse que é o ponto. Jesus me oferece um estilo de vida que, se eu me manter coerente com ele, eu transformo a minha vida e transformo a vida dos outros. Mas os problemas concretos estão aí. E somos nós que temos que solucionar. Quer dizer, se eu pudesse explicar melhor para a samaritana, eu diria para ela assim, olha, Jesus vai te oferecer água viva. Uma água que vai fazer com que você não se canse de vir buscar água no poço. Você vai ter que buscar água no poço. Mas você não vai se cansar por causa disso. Você vai encontrar um sentido de buscar água no poço. Esse é que é o ponto. E essa é a água viva. Se nós mergulharmos, bebermos dessa água viva que Jesus é, nós começamos a buscar o sentido da vida. E buscando o sentido da vida, aí os problemas do cotidiano
eles são amenizados. Ou eles são integrados nesse sentido de vida. Eu transformo a maneira de lidar com eles. É esse que é o ponto. E aqui está o segundo tema do evangelho de hoje, da conversa com a samaritana. Qual é o segundo tema? O segundo tema é o culto a Deus, a adoração a Deus, a adoração em espírito e em verdade. A samaritana faz uma pergunta a esse profeta que ela encontra, faz uma pergunta que é do passado, ou seja, uma pergunta tradicional. Deus deve ser adorado em Garizim, que era o lugar dos samaritanos, ou em Jerusalém? Essa era uma disputa entre samaritanos e judeus. E Jesus responde, invertendo e transformando todo o problema. Ou seja, a questão não é adorar Deus aqui ou lá. A questão é como adorar a Deus. A questão não é adorar a Deus aqui ou ali. A questão é o que é adorar a Deus. E Jesus deixa claro que adorar a Deus é beber dessa água viva. Ou seja, é se tornar um homem novo e uma mulher nova. Ou seja, adorar a Deus, eu adoro em qualquer lugar, em qualquer momento da minha vida. Desde que nesse momento eu descubro o sentido da minha vida nele. Desde que eu realmente, em cada momento da minha vida, busque ser uma pessoa que luta pela vida. Uma pessoa comprometida com aquilo que é justo, com aquilo que é correto, com aquilo que é certo. Ou seja, Deus não é um burocrata que fica esperando com que a gente cumpra preceitos religiosos. Ou seja, Deus não é aquele que fica anotando quantas missas vocês frequentam, quantas vezes vocês faltaram na missa do domingo, ou coisa parecida. Não é isso. Isso é uma visão muito infantil. Eu me sintonizo com Deus a partir do momento que lá fora, no trabalho, no bairro, na vizinhança, na fila do SUS, no pronto atendimento, aonde for, eu sou uma pessoa que denuncia as coisas erradas, que se compromete com a vida do outro, que realmente é solidária. Aqui eu estou realmente adorando a Deus. Aqui eu estou em sintonia com Deus. Esse que é o ponto. Deus não é um burocrata e um burocrata infantil, que fica buscando sacrifícios e preceitos dos seres humanos. Se fosse assim, pelo amor de Deus, há coisas mais sérias para Deus se preocupar. Como, por exemplo, o tsunami lá do Japão. Mas a questão não é essa. A questão é que Deus se une conosco através da nossa ação de vida. E depende daquilo que acontece na vida. Esse é que é o ponto. E se tocarmos no Japão, só para terminar essa homilia, justamente aqui nós temos um povo que dá um exemplo para o mundo inteiro. E um povo que adora a Deus, mesmo não sendo cristão. Por quê? Porque nós vimos como esse povo se comportou diante da tragédia. Nós vimos que esse povo não é um povo egoísta, um povo que formou fila para receber os alimentos. Se não era muito alimento, recebia a porçãozinha de arroz dele e deixava um pouco para o outro, que vinha atrás. Um povo que continua a limpar as ruas, mesmo naquela tragédia. Um povo que tentou se organizar diante da tragédia que aconteceu. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Não importa a religião que eu tenha. Se fosse uma calamidade dessa no Brasil, ou então em outro país, nós íamos ver aquela correria em buscar alimento, um tropeçando no outro, um tentando esmagar o outro para pegar mais alimento do que o outro e assim por diante. Quer dizer, um tentando cuidar da sua vida e não pensando no todo. Não é isso? E aqui a cultura japonesa nos deu um exemplo realmente de vida, do que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é enxergar que eu não estou sozinho no mundo, mas que nós vivemos num todo. E nós somos uma grande família. E essa família tem que dar vida para todos.
E essa é a nossa responsabilidade. Isso que é beber da água viva. E se eu tomo essa consciência que é beber da água viva, não muda nunca mais. Ou seja, eu nunca mais terei sede. Eu nunca mais serei uma pessoa carente, afetivamente, que vem em busca de chorar, ou vem em busca de alguma coisa extraordinária dentro da igreja. O extraordinário está lá fora, que é o que eu posso fazer pela minha vida e pelo ser humano. Que cada um tome essa consciência. E aqui nós temos um ser humano que deve caminhar justamente dessa forma, que é o Lucas. E nós queremos introduzir o Lucas nessa caminhada. Então nós vamos fazer um credo diferente hoje. Nós vamos fazer um credo renovando o nosso batismo. Então vamos ficar de pé. E eu gostaria de perguntar para cada um de vocês, renovando o nosso batismo, eu pergunto a cada um de vocês, para viver na liberdade de filhos e filhas de Deus, vocês renunciam ao pecado? Para viver como irmãos e irmãs, vocês renunciam a tudo o que causa a desunião? Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam a qualquer princípio de pecado? Vocês creem em Deus Pai Todo-Amoroso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? É essa água viva nossa que nós devemos viver.